Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à 11ª aula do curso de Pregação Online da Associação Norte do Pará. Agora você vai aprender como utilizar recursos técnicos. No nosso encontro anterior, como você viu, nós aprendemos como utilizar as ilustrações. E agora nós vamos estudar sobre as definições ou explicações, pormenores, analogias e contrastes, exemplos, pausas e humor. Boa aula para você e lembre-se de anotar os pontos importantes e realizar as atividades propostas para fixar melhor o conhecimento sobre o assunto. Até mais! Olá! Você estava aguardando a oportunidade de termos essa aula? Eu estava. Você já leu algum sermão que está na Bíblia? Algum sermão de Paulo, de Pedro, de Estevão? Certamente que seu conteúdo espiritual nos abençoa ainda hoje. Como pregadores, podemos aprender com eles alguma técnica para pregar? Hoje você conhecerá alguns recursos que foram usados por Jesus, pelos apóstolos e profetas em seus sermões e que são usados com sabedoria pelos grandes pregadores da atualidade. Vejamos quais são eles. Primeiro, definições ou explicações. Uma definição é uma explicação precisa. É a significação de uma palavra de modo que ela se torne compreensível. Algumas vezes as pessoas não entendem um certo assunto simplesmente porque alguma palavra-chave empregada pelo orador não foi definida. As explicações dão a razão de alguma coisa, de uma atitude. Elas esclarecem, desfazem um mal-entendido, justificam certos procedimentos. Ajuda-nos a saber que explicação é o antônimo, o contrário de complicação. Assim, uma explicação facilita o entendimento do assunto. Observe o trecho de um sermão sobre dons espirituais em uma sessão que trata a respeito dos ministérios. 1 Coríntios 12, 5, declara que também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Outra tradução diz: há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Bem, isso precisa de ter uma explicação. E a explicação é a seguinte: podemos dizer que ministério é o serviço que nós realizamos com os dons espirituais que recebemos. É a esfera em que um dom é exercido e pode envolver a geografia ou o grupo de pessoas onde utilizamos nossos dons espirituais. Lembre-se que a melhor maneira de conhecer o significado dos vocábulos, das palavras, é fazer uso dos dicionários. E que ao fazer uma explicação, o pregador deve ser calmo, paciente, permitindo que os ouvintes tenham tempo suficiente para imaginar o que está sendo apresentado. Outro recurso técnico são os pormenores. Pormenorizar é fornecer minúcias, detalhes do que estamos descrevendo. Os pormenores apelam para os nossos sentidos e, ao fazer uso deles, o orador pode conseguir que os ouvintes sintam, vivam suas palavras. Os pormenores que mais chamam a atenção são aqueles relacionados à visão. Destacamos alguns deles, por exemplo, tamanho. Alguém pregando sobre o dilúvio pode mencionar o tamanho da Arca de Noé dizendo que ela media 300 côvados. É verdade. Só que quase ninguém vai entender. Poucas pessoas vão compreender, pois nossa cultura não usa a expressão côvados. Mas ele pode dizer também que a arca possuía quase 150 metros. Nesse caso, um bom grupo dos ouvintes conseguirá entender. Todavia, se for dito que o tamanho da arca era como a distância entre a igreja e o posto de gasolina no próximo quarteirão, qualquer um vai entender, inclusive as crianças e os analfabetos. Um outro pormenor se refere à distância. O personagem da parábola do bom samaritano percorria uma estrada que ligava Jerusalém a Jericó. Ao pregar sobre o assunto, o pregador pode dizer que a distância era de aproximadamente 30 quilômetros. Mas haverá maior compreensão se ele disser que é a mesma distância entre duas cidades conhecidas da região onde o sermão está sendo proferido. Temos também o assunto da proporção. Muita gente não entende proporção.
Por isso, em lugar de dizer, por exemplo, que cerca de 30% da população mundial é formada por cristãos, é melhor dizer, de cada 10 pessoas, 3 são cristãs. Desse modo, sempre que usar a proporção, prefira dizer, de cada 10, tantos, ou de cada 100, tantos. Outros pormenores ainda apelam à visão, e são referentes à forma, localização, perspectiva, movimento, velocidade, luminosidade e assim por diante. Há também informações que se referem aos outros sentidos e para transmiti-las, o pregador deve empregar as palavras adequadas. Quanto à audição, elas dizem respeito ao som, timbre, intensidade, ritmo, pausa, harmonia e silêncio. Quanto ao tato, os detalhes apresentados tratam do que é macio ou áspero, frio ou quente, úmido, seco, sólido, líquido ou pastoso, doído ou prazeroso. Quanto ao paladar, as minúcias abordam o que é doce, salgado, amargo, azedo, apimentado, agradável ou desagradável. Quanto ao olfato, os pormenores mencionam o que é perfumado ou fétido, inodoro, irritante, sufocante. Um outro recurso tem a ver com as analogias e contrastes. Esses recursos ajudam no entendimento da mensagem. Enquanto analogias ressaltam as semelhanças, os contrastes salientam as diferenças. Há momentos em que os dois são usados em conjunto. Observe um exemplo em um sermão sobre dons espirituais, onde há necessidade de esclarecer o seu significado. Isso é feito comparando e contrastando com dons naturais. Então o pregador disse assim, mas o que é um dom espiritual? Para defini-lo, vamos compará-lo e contrastá-lo com o dom natural. Um dom natural é uma capacidade dada por Deus para se fazer bem alguma coisa. Por exemplo, ser um pedreiro, um carpinteiro, um enfermeiro, um médico, um advogado, cantar bem, falar bem em público, tocar instrumento musical, 1000 coisas. Um dom espiritual, por sua vez, também é a capacidade dada por Deus para se fazer bem uma tarefa, mas que tem um significado espiritual e que necessariamente ajuda a igreja a cumprir sua missão aqui neste mundo. Temos também ainda os exemplos. Os exemplos costumam ser poderosas ferramentas para tornar claro um argumento e estão entre os mais valiosos recursos para conquistar a vontade dos ouvintes. Frequentemente é o exemplo de alguém que agiu de certa forma que, mencionado no sermão, leva os ouvintes a decidirem e procederem do mesmo modo. Os exemplos têm o poder de mover, de arrastar as pessoas. Por essa razão, quantas pessoas têm agido em favor daqueles que estão em necessidade, quando lembradas, tocadas pela história do bom samaritano? Quantas outras, ou as mesmas, têm colaborado financeiramente com a missão da igreja, quando lhes foi contada a história da pobre viúva, que doou tudo quanto tinha? No sermão também, um outro recurso muito importante é o uso das pausas. Você sabe que existe certa musicalidade na voz do pregador. E como acontece com a música, deve haver pausas nos momentos certos. Como expressou certa vez o famoso escritor Mark Twain, a palavra certa pode ser eficaz, mas nenhuma palavra é tão eficaz quanto uma pausa na hora certa. E temos ainda o recurso técnico muito significativo, que é o humor. O humor é um dos traços característicos da humanidade. Quando coisas tão óbvias aparecem deslocadas, fora de foco, nos parecem engraçadas e despertam o riso. Há 3 elementos que tornam uma coisa engraçada. Primeiro, verdade. Segundo, exagero. Terceiro, surpresa. Aquilo que nos faz rir tem algo de verdadeiro. Frequentemente está exagerado. E frequentemente uma surpresa também, e isso causa humor. Mas bom humor é diferente de frivolidade. Frivolidade é a disposição de não levar nada a sério. É um senso de humor pervertido. Transmite indiferença ou desrespeito despreocupado. Pode ser observado que o humor aparece em diversas histórias da Bíblia e também na forma de hipérboles, paradoxos, ironia, sagacidade e trocadilhos. Por exemplo, no episódio ocorrido lá no Monte Carmelo com Elias,
Depois que os 450 profetas de Baal ficaram horas invocando o seu Deus, Baal, que de nenhum modo se manifestou, Elias usou de humor, na forma de ironia. Diz o relato sagrado assim: ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou que tenha ido ao banheiro. Talvez tenha viajado, ou talvez esteja dormindo, e vocês terão de acordá-lo. Isso está em 1 Reis, capítulo 18, verso 27, na nova tradução da linguagem de hoje. Logo depois, você lembra da história? O Senhor se manifestou, mostrando de forma extraordinária que apenas Ele era Deus. Embora seja verdade que alguns pregadores nunca usaram humor na pregação, e mesmo assim foram bem-sucedidos, e que há sermões que não devem conter humor, também deve ser considerado que nenhum outro meio pode quebrar o gelo e diminuir as inibições e criar uma atitude de expectativa tão rapidamente quanto o humor. O humor é uma linguagem bem aceita em nossa cultura e, quando empregado de maneira correta na pregação, pode trazer benefícios. Que benefícios seriam esses? Primeiro, o humor estabelece uma conexão entre o orador e os ouvintes, o que colabora para que a audiência esteja disposta a ouvir o que ele tem a dizer. Em segundo lugar, o humor aumenta o interesse pela mensagem. Ganhar a atenção logo no início da mensagem e mantê-la no restante do tempo, provavelmente a principal razão pela qual o humor é usado em qualquer discurso, incluindo os sermões. Certo pregador inclui em seu sermão um episódio interessante. Contou ele que um grupo de jovens estava estudando a Bíblia com seu pastor. O tema era a relação do cristão com o mundo. O pastor, lendo a Bíblia, aconselhou: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. 1 João 2,15. Então, um dos jovens, lembrando de outro texto bíblico, perguntou: mas pastor, se Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, por que eu não posso amar também? Bem, é claro que nessa situação há humor, mas não há frivolidade. A narrativa, de fato, criou um incômodo momentâneo, mas fez o povo pensar. Depois de contá-la, o pregador fez uma pausa e então aproveitou a situação criada pelo humor, que apresentou uma aparente incongruência e criou interesse, para explicar a diferença de significado da palavra mundo. Ele pôde esclarecer que o mundo que Deus amou é uma referência à humanidade, na qual todos nós estamos incluídos, enquanto que mundo, o mundo que não devemos amar, é um sistema de vida, que se vive como se Deus não existisse, onde o que importa é o dinheiro, o poder, o sexo, o secularismo. Lembre que preparar um sermão exige tempo, dedicação e esforço. O sermão precisa ser construído passo a passo e você está aprendendo em cada aula um pouco mais. Persevere. Até o nosso próximo encontro. Deus o abençoe. Você acompanhou a 11ª aula do curso de pregação online da Associação Norte do Pará. Agora você vai ter a oportunidade de colocar em prática o que você aprendeu na aula sobre como utilizar os recursos técnicos. A nossa atividade prática vai ser encontrar e usar corretamente alguns recursos técnicos, aproveitando o esboço de Romanos 6,23 que você já fez. Examine e escolha os tópicos que necessitam ser complementados por algum recurso técnico. Use 2 recursos diferentes, um para cada tópico. Então você vai pesquisar, encontrar e anexá-los em seu sermão. Espero você na nossa próxima aula para falar sobre como preparar diferentes tipos de sermões. Até mais!